Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Viver em Graça, Jailson Gomes, passando hoje para mais uma leitura aqui no canal. Hoje nós vamos falar do dízimo, dos dízimos. Você que devolve o seu dízimo aí na sua igreja, na sua denominação, você acha que você está fazendo a coisa certa perante Deus, perante a Bíblia? Você acha que é do jeito que eles falam, do jeito que eles ensinam mesmo? O que diz a palavra de Deus sobre esses dízimos? Vamos estudar hoje, começar o estudo de hoje no livro de Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, vamos pegar aqui do versículo 22 em diante. É um pouco cansativo porque o vídeo é um pouco meio longo, mas se for tirar texto do contexto, você não vai conseguir entender a mensagem. Então peço a você que tenha um pouco de paciência, assiste do início ao final para você ter um conhecimento, saber o que se trata o dízimo, e para quem foi, em qual época que foi, se na nossa época devemos fazer essa prática, ou se estamos enriquecendo as pessoas porque eles falam, porque eles pedem, porque eles querem. Então vamos ver o que está falando a palavra de Deus sobre isso. Deuteronômio 14, versículo 22, está escrito: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o teu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus por todos os dias. Versículo 24. Mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Versículo 25. Então, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Versículo 26. E aquele dia darás por tudo o que desejar, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua casa. Veja que a palavra de Deus se trata de mantimento, não é de dinheiro, não é de dinheiro, e também não é de mês em mês, todo mês, é uma vez por ano. E esse dízimo não era devolvido ao pastor, ao padre, ao rabino, não era. O dizimista que fez a sua colheita, que tinha o seu dízimo, ele separava os seus dízimos, Deus ia mostrar a ele um lugar onde que ele poderia comer, se alegrar ali com a sua família. Entende? Não era para dar, era para comer, para fazer ali um dia comemorativo, comendo ali os dízimos. E também ele podia vender, se fosse longe, ele podia vender esses dízimos e comprar lá onde Deus escolheu, Para quê? Para que as pessoas aprendessem a adorar a Deus, agradecer a Deus. Então, não era devolvido para ninguém, era comido. E não era dinheiro de mês em mês, era os frutos colhidos, os grãos, o cereal ali colhido da sua lavoura.
Então, era para fazer um dia comemorativo de agradecimento a Deus. E não era devolvido nem pastor, nem rabino, nem padre, e não era devolvido a ninguém. Simplesmente para aquela família que ia dizimar se alegrar perante a Deus. Versículo 27. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Versículo 28. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro de tuas portas. Versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e farta-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Veja que ele não esqueceu do levita. Aqui no Brasil não tem 12 tribos de Israel. Aqui no Brasil não tem a tribo de Levi. Então vê aí que ele não esqueceu do levita. Então o dízimo que era devolvido aos levitas também não era todo mês, não era uma vez por mês, não era uma vez por ano, era de cada 3 anos. Os filhos de Israel separavam o dízimo do último ano, dos 3 anos, do último ano, e deixava ali na sua casa, via o levita, pegava aquele dízimo para comer ele, o órfão e a viúva, que naquele tempo não tinha benefício de governo, né? O órfão eram os levitas que ajudavam, e a viúva também era os levitas que ajudavam, mas era o dízimo devolvido aos levitas, não era dinheiro, era de cada 3 anos, do último ano, tirava um dízimo e devolvia a eles. Entende? Não é como está aí. Até agora nós estamos estudando, estamos vendo aí que não tem nada a ver o que ensina na religião. Então eles gostam muito de falar de Malaquias, eles gostam muito de falar de Malaquias, e quando ali a sua igreja está cheia, está lotada, eles pegam ali o microfone, ali no púlpito, e começa a pregar Malaquias, porque mexe com o sentimento do pessoal. Mas quem foi Malaquias? Malaquias fazia parte dos hebreus. Malaquias era um profeta da tribo de Levi. Mas vamos iniciar aqui, Malaquias 3, versículo 8. Está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim roubais. Sim, vós toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vós advenha a maior abastança. Versículo 11. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Eles gostam disso aqui. Mas Malaquias estava cobrando dos hebreus, dos judeus, que tinha que fazer essas práticas dos dízimos, que isso tinha se tornado lei, e chegou uma época que ali os hebreus mais velhos tinham morrido, e veio a geração mais nova, e eles não estavam cumprindo com as leis, eles não estavam fazendo as obrigações
que tinha que ser feito, que foi ensinado por Moisés, porque Deus deu as leis a Moisés. Então, isso não tem nada a ver, meus queridos, com nossos dias, né? Até aqui a gente está vendo que não tem nada a ver. E eles falam também, quando as pessoas, né, questionam o que a pessoa vai falar, eles falam, não, mas Abraão deu dízimo. Abraão deu os dízimos. Nem era Abraão na época, era Abrão. Eu também separei aqui para a gente estudar. Vamos voltar aqui em Gênesis capítulo 14, que fala sobre o assunto. Vamos pegar aqui do versículo 17. Aqui, todos nós sabemos que no início aqui do capítulo, fala de uns reis que saíram e veio ali, né, Sodoma e Gomorra, naquela região ali, dominaram aquele pessoal, Antiló, sobrinho de Abraão, levaram todos os bens deles, né, mulheres, escravos, familiares, né, levou tudo cativo. E Abraão, na época, ele foi lá e guerreou com esses reis. E diz a história no versículo 17, diz assim, depois que Abraão voltou de ferir o Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, e que é o vale do rei. Versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Versículo 19. Abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja que até aqui, Abraão devolveu o dízimo. Mas veja o versículo 21 em diante. Então o rei de Sodoma disse, Abraão, dá a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Veja que os bens de qual Abraão deu o dízimo era do próprio rei. Porque ele não quis os bens, ele quis as pessoas que os reis tinham levado como cativo. Continuando. Versículo 22. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanta a minha mão ao céu, o Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. Versículo 23. Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Veja que o dízimo era de Melquisedeque. Não dou coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Veja que Abraão deu os dízimos, porque ele foi lá, guerreou contra aqueles reis que tinham dominado ali a região de Melquisedeque, e tomou tudo. Quando ele voltou, Melquisedeque deu pão e vinho. Ele sentiu na obrigação, no dever de retribuir. Mas como ele trouxe os despojos ali que aqueles reis tinham roubado, tinham levado, e as pessoas, Melquisedeque falou, não, você não me dá bens, as coisas, os bens podem ficar para você, agora você me devolve as pessoas. Abraão disse a Melquisedeque, não, eu não quero o que é seu, para depois não dizer, eu enriqueci Abraão. Veja como é que é. Se não ler o texto todo, a pessoa não entende. Os bens de qual Abraão devolveu os dízimos já era de Melquisedeque. Melquisedeque dispensou, falou, não, eu não quero, eu quero as pessoas, os bens ficam para você. Ele fez o juramento que levantava a mão ao céu, que ele não ia ficar com os bens, para depois as pessoas não dizer que eu enriqueci Abraão. E aí ele tirou a 10ª parte, ele separou a 10ª parte e devolveu a Melquisedeque, uma coisa isolada, que não tem fundamento para dizer que
Abraão deu os dízimos, mas a religião, os pastores, eles se apoderam desses capítulos, desses versículos para fazer o povo pagar dízimos em dinheiro e também todo mês. E veja que não era dado dízimos, era comido. O dízimo dos levitas não era de mês em mês, era de cada 3 anos, tirava o último ano e devolvia. E veja que o dízimo de Melquisedeque também está fora de contexto para eles, que fica dizendo que Abraão devolveu o dízimo. Entende? Então, por isso, meus queridos, que é bom a gente estudar para a gente chegar a um conhecimento, para depois não ser enganado. Muitas vezes a pessoa faz de boa fé, achando que está fazendo ali o que Deus está mandando, está cumprindo com sua obrigação, e muitas das vezes não. Vamos ver aqui em Números, capítulo 18, que fala dos levitas. Vamos entender quem eram os levitas. Mas os levitas, versículo 23, mas os levitas farão o serviço da tenda, da revelação, e eles levarão sobre si as suas iniquidades, pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então aqui no Brasil, até hoje eu não conheço uma tribo de Levi. Versículo 24, porque os dízimos, veja aqui Deus falando dos dízimos, os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teria entre os filhos de Israel. Todos nós sabemos que os levitas, a tribo de Levi, não herdou a terra, mas eles ficaram responsáveis para anunciar a palavra de Deus, para mexer ali. Antes era a tenda para montar e desmontar a tenda. Então Deus deu o direito deles recolher o dízimo, que é esse dízimo de 3 anos. Então Deus falou que tinha dado a eles. Seguindo o texto, versículo 25, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 26, também falarás aos levitas que lhes dirás, quando dos filhos de Israel receberem os dízimos que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Veja que esses dízimos de 3 anos, do final de 3 anos do último ano, que os levitas recebiam, ali eles tinham que tirar o dízimo e devolver a Deus, chamar dízimo dos dízimos. Mas vem cá, outro dia eu estava vendo aí um apóstolo, aí, que se intitula apóstolo, ele estava ensinando assim que a pessoa tirava o dízimo ali, os 10%, e ia nos 90% e tirava mais uma oferta, que é chamada dízimo dos dízimos para dar. Só que aqui a palavra está falando ao contrário. Os levitas que tinham que tirar o dízimo dos dízimos, eles tinham que tirar do dízimo deles uma oferta a Deus. Não tem nada a ver, meus queridos. É uma aberração esse negócio de dízimos. É uma aberração tão grande, tamanha que não tem explicação. Eles falam também, olha, Jesus mandou dar o dízimo. E eles falam lá em Mateus 23, versículo 23, está escrito. Mas veja o que fala. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dai os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é a mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Veja que ele está chamando a atenção dos escribas, os escrivãos do templo e dos fariseus, e está chamando de hipócritas. Jesus chama eles de hipócritas. Veja que Jesus está mandando dar de coisa nenhuma. E Jesus está falando dos que viviam pela lei. Nós aqui no Brasil nunca tivemos uma lei de Israel, uma lei de Moisés para cumprir. E eles falam que também o apóstolo Paulo mandou dar dízimo. Mas veja o que o apóstolo Paulo disse aqui. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos pegar aqui do versículo 12. É meio
longo o estudo, porque eu não tiro texto de contexto. Fora de contexto, eu estudo o texto todo, que fica mais fácil de você entender. Fica mais fácil de você compreender. Veja que está escrito. Versículo 12. Se outro participa desse direito, falando dos dízimos, sobre vós, porque não nós com mais justiça, mas nós nunca usamos desse direito. Antes suportamos tudo para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Veja, Paulo está falando, outros cobram esse direito, porque quando Paulo estava pregando, estava escrevendo, Jesus tinha morrido, tinha cumprido as leis, mas o templo em Jerusalém estava operando, ainda estava funcionando lá no templo. Lá ainda tinha os doutores, tinha os escribas, tinha as sinagogas, os rabinos, tudo cobrando os dízimos. Por isso que ele fala, se outros fazem, nós também temos direito, mas eu não vou impor isso. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem ao altar participam do altar? Ele está falando para comer, a pessoa que ia desempenhar um trabalho de evangelização, de pegar a palavra. Alguém ia dar alimento, ia dar comida para comer. Ele não estava mandando pegar dízimo. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. É viver, meus queridos. Não é cobrar dízimo. Que a pessoa dá, recebe. Se a pessoa dá uma oferta, recebe. Se dá ali um mantimento, uma coisa. Mas ele não está falando para cobrar dízimos. Versículo 15. Mas eu de nenhum destas coisas tenho usado, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Veja que Paulo estava escrevendo, ele não estava pedindo para ninguém dar dízimos a ele. Ele não estava pedindo isso, ele deixa bem claro. Versículo 16. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque mim é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Veja que Paulo estava anunciando o Evangelho, e ele entendia que era a obrigação dele, sem cobrar, sem impor fardo pesado nas pessoas. Versículo 17. Se, pois, eu faço de vontade própria, tem recompensa, mas se não de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Veja, se não for de vontade própria, ele está recebendo para pregar. Versículo 18. Logo, qual é a minha recompensa? E que, pregando o Evangelho, eu faço gratuitamente. Paulo diz que ele pregava o Evangelho gratuitamente, está escrito. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Eu faço gratuitamente para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não cobrava dízimo de ninguém, meus queridos. O apóstolo Paulo, ele pregava gratuitamente. Agora, se ele estivesse pregando e a pessoa desse um alimento ali para ele, ele recebia, entende? Mas a pessoa dá de boa vontade. As pessoas que trabalham evangelizando, que trabalham cuidando do lado espiritual das pessoas, certamente as pessoas vão dar alguma coisa para comer, vai dar algum alimento. Eles também cita lá em Hebreus, o capítulo de Hebreus, o capítulo todo, mas lá Paulo também está chamando a atenção. O apóstolo Paulo está chamando a atenção. Eu separei Hebreus 7, eu separei o versículo 18 e 19. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado. Veja que o mandamento anterior é abrogado, que está falando do dízimo. Por causa da sua fraqueza, inutilidade, da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte, introduzida uma melhor esperança pela qual nós aproximamos de Deus. Veja que aqui Paulo está falando, olha, teve esses direitos, isso aconteceu, mas Jesus já morreu, já cumpriu as coisas que tinha que cumprir, essa lei já foi abrogada, já foi cumprida.
Então, nada de dízimos é cobrado. Hebreus capítulo 7. Então, meus queridos, estudamos sobre os dízimos, chegamos ao final do estudo. Você viu aí que o dízimo não é para nossa nação estrangeira de Israel, era para os filhos de Israel. Também não era dinheiro, não era dado na mão de pastor, era o dízimo de ano. Cada dizimista que ia separar o seu dízimo para devolver, ele ia fazer uma festa comemorativa, se alegrar, comer ali com seus familiares. E se o lugar que Deus escolheu ali fosse longe ali da onde que morava aquele dizimista, aquele dizimista vendia aqueles dízimos ali e comprava lá onde Deus escolheu. E ali festejava, alegrava, ele e a sua família. Não era dado. Mas os dízimos levitas, você viu também que os dízimos dos levitas era de cada 3 anos, separava um dízimo do último ano e dava aos levitas para ele comer, ele e o órfão, os órfãos e as viúvas. Não era dízimo de todo mês, não era dinheiro, mas a palavra é bem clara. Era para a nação de Israel, era para os levitas, descendentes de Levi, não era esses levitas de fantasia que existe aqui no Brasil, na nossa época. E essa prática também durou de lá do deserto até a morte de Cristo na cruz, que ali colocou fim, que isso era da lei, não tinha nada a ver. Você viu que o dízimo devolvido por Melquisedeque, no texto todo fala, os dízimos que Abraão devolveu era dos bens que o próprio Abraão tomou dos reis que tinha saqueado aqueles países. Certo é que Melquisedeque pediu às pessoas, ele falou, os bens você pode ficar. Ele, não, eu vou devolver a 10ª parte, e devolveu. Entende? Não tem nada a ver. Você viu aí que Malaquias estava cobrando o povo para fazer o que eles tinham parado, deixado de fazer. Entende? E Paulo também não estava cobrando dízimo. Paulo estava explicando a situação, que tinha alguém que recebia, mas ele não ia fazer aquelas práticas, ele ia pregar o evangelho gratuitamente. Jesus de Nazaré estava ensinando, mas ele estava cobrando lá em Mateus 23, versículo 23, ele estava cobrando os escribas, os fariseus, que eram hipócritas, que fazia aquelas práticas que tinha que ser feito por eles, mas a hipocrisia deles era grande, que eles não observavam o de mais importante na lei. Era nas leis de Moisés. Não tem nada a ver para nós. Não tem nada a ver para nossos dias. Se você hoje, se você quiser ajudar, né, alguém, vê que alguém está precisando, faça isso, pega o dinheiro, vai lá e ajuda, ou com dinheiro, ou com mantimento, alguma coisa. Entende? Quem está precisando não devolve dinheiro no monte pastor. Isso é uma farsa. É texto fora de contexto. É a palavra de Deus torcida. Porque na Bíblia está diferente. Você devolve o dinheiro para a sua igreja, acha que está fazendo o que Deus mandou, mas na realidade, meus queridos, a Bíblia está falando diferente. Não tem nada a ver com nossos dias. E nem para os hebreus que viveu ali depois da morte e ressurreição de Jesus, porque as leis, onde estava a lei dos dízimos, também foi ali finalizada na cruz. Ela foi finalizada na cruz. Paulo pregava e Paulo ainda falava, porque Paulo esperava que mais na frente essas leis iam chegar ao fim, como chegou no ano 70, né? E Paulo não estava mais vivo. No ano 70, que Deus levanta o Império Romano que destrói Israel, mata aqueles doutores das leis, aqueles escribas, que ali foi o juiz de Deus com Israel, que está escrito lá em Mateus 24. Então, a palavra de hoje é essa. Graça e paz a todos. Até uma próxima mensagem. Nosso Deus continue na sua vida.
que dê força, dê coragem, dê saúde, para poder você suportar as batalhas de cada dia.